Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais um momento de adoração, de reflexão e de aprendizado na Palavra de Deus. Durante este trimestre nós estamos estudando de forma dedicada aí o livro de Êxodo. Tem sido uma experiência maravilhosa. Já estudamos durante 5 semanas. Estamos na 6ª semana, com estudos e temas maravilhosos. E para que você não perca mais nenhum estudo desse, para que você fique aí antenado, fica aí sabendo de tudo que o livro de Êxodo tem a nos ensinar, tem a nos abençoar, se faz necessário a tua inscrição. Se você não é inscrito, já considera se inscrever, para que dessa forma você não perca mais nenhum momento com Deus. E aproveita a ocasião e também já deixa o gostei se você gosta de fato de temas e assuntos, conteúdo que falam da palavra de Deus, que fazem com que você se aproxime de Deus. O propósito desse canal é exatamente isso. Recados dados, agora nós vamos fazer a nossa oração preparatória de forma espiritual, para logo em seguida sermos impressionados pela palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra, de poder nela meditar e tirar lições para a nossa vida. E nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Espírito Santo possa ser o instrumento a qual vai trazer a Tua verdade e vai nos explicar, nos ensinar e também fazer com que o nosso coração viva essas lições, esses aprendizados. Deus, perdoa se em alguma ocasião, em algum contexto, nós temos faltado e falhado contigo. Nós somos pecadores. Nosso coração é mau, Pai. E ele é inclinado a fazer coisas erradas. Faz com que, Pai, então, por meio do sangue de Cristo, nós possamos ser limpos e purificados. Para que dessa forma nós possamos ser aceitos por Ti. Nós pedimos todas essas coisas porque cremos, confiamos, pela fé, nos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos para o tema de hoje, é o tema de domingo. Estamos dando aí os passos iniciais na semana. E o tema é: vão e adorem o Senhor. Quem foi que falou isso? Vamos descobrir. Eu separei aqui alguns pontos e também tem um contexto a qual nós vamos ler. O primeiro ponto diz assim: na noite da Páscoa, o juízo divino alcançou os que não estavam cobertos pelo sangue. E aqui a gente vê o quão vital, o quão importante, relevante e essencial foi a questão do sangue do cordeiro provido ali pela cerimônia da Páscoa. Todos aqueles que não obedeceram ao Senhor, que não realizaram o rito da Páscoa, todos esses passaram pela experiência amarga e dolorosa de verem ali os primogênitos morrendo. Davi, foi só o faraó que passou por isso? Não. Todos. Desde o faraó até o escravo desobediente que não ouviu as palavras de Deus. Desde o homem até a mulher, sem diferença de gênero. Todos que não acataram a voz do Senhor viveram a triste situação da 10ª praga. E isso é interessante porque até mesmo os animais pagaram o preço do coração relutante do faraó. Tudo isso porque não quis dar o braço a torcer. Tudo isso pela questão de ter não apenas um coração endurecido, mas de viver em forma rebelde, rebelião contra Deus. A gente vê na experiência de Faraó que não vale a pena. Davi, não vale a pena porque Deus é mais forte? Não. Porque Deus tem razão. Porque Deus está do lado certo. Porque Deus é correto. Mesmo a praga tendo sido dolorosa, Deus deu um meio pelo qual eles poderiam se salvar. E mesmo assim, eles rejeitaram. Sabe, quando Jesus voltar, haverão muitos perdidos. E eles estarão numa situação de perdidos, não é porque não houve oportunidade, mas é porque eles rejeitaram a graça. Eles rejeitaram os méritos de Cristo, eles rejeitaram o sacrifício, o sangue do Cordeiro que poderia os salvar. Assim como aconteceu lá no Egito. Eu quero convidar você a ler o contexto, que vai ser a base do nosso estudo de hoje. Ele se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 31 a 36. Diz assim, ó. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Ele disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem
em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Como o Senhor tinha dito, após a 10ª praga, ele irá expulsar vocês e vocês serão libertos da situação de escravatura. A situação de escravidão vai acabar. Vocês agora serão um povo livre. O contexto fala que não esperou nem amanhecer. Na mesma noite, o faraó convocou Moisés e Arão e deu a ordem: vão embora. Levem tudo. Vocês viram que durante o contexto das pragas, que Moisés ia pedindo ali, ele ia barganhando. Não, vão só os homens, deixem as mulheres e as crianças. Não, vão só até o território ali limite. Não saiam do Egito para que vocês possam retornar. E ali ele ia tentando barganhar. Chegou a 10ª praga, não houve barganha. Não houve negociação. Simplesmente vão embora. Peguem tudo de vocês e deixem o Egito. Os próprios moradores egípcios estavam meio que empurrando os hebreus, dizendo: vão embora, porque se vocês ficarem mais, nós vamos morrer. Já começaram as mortes pelos primogênitos. Quem sabe os próximos é o restante dos filhos, os pais, os que sobrarem. A situação era muito desesperadora para os egípcios. E tudo isso chegou até esse ponto. Não é porque Deus quis provar o seu ponto. Não é porque Deus quis mostrar que ele era superior, que ele era o dono da razão. Não. Tudo isso chegou a essa situação exatamente pela resistência do não obedecer. Quem sabe, se na primeira vez que Moisés e Arão tivessem aparecido pedindo para que o povo fosse embora, se ele tivesse sido humilde e dissesse: não, pode ir, tudo bem. Até esse momento, os hebreus ajudaram muito, mas de fato, está na hora de vocês ir embora. Estão livres, podem ir para onde vocês quiserem. Tanto mal teria sido evitado, não é mesmo? Assim também é na nossa vida. Toda vez que a gente rejeita, sustenta, fica com o coração endurecido, relutante, a gente fica batendo com a cabeça na parede, a gente fica vivendo as tristes consequências do mal, do pecado, a injustiça desse mundo. Mas se nós agirmos com humildade e acatarmos e obedecermos o assim diz o Senhor, nós não apenas seremos protegidos, mas nós seremos uma pátria eternal no fim da história, que vale muito mais do que qualquer boa experiência vivida nesse mundo. Os pontos que eu destaquei após a leitura diz o seguinte: é bastante intrigante que o faraó, ao dizer aos hebreus para irem adorar, tenha acrescentado este pedido: e abençoe também a mim. Será que o faraó tinha agora compreendido? Será que agora o faraó tinha aceitado ser temente a Deus? A gente vai ver que não era bem isso. O faraó estava tendo essa posição, bem na verdade, porque faraó ele tinha sido dobrado pelo poder de Deus. Ele que se via como um Deus na terra, foi derrotado por um Deus não apenas real e verdadeiro, mas um Deus superior, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E por conta disso, ele tinha aparentemente dado o braço a torcer. Mas a gente vai ver que essa realidade não era convincente, porque logo em seguida ele foi e perseguiu os hebreus. Olha só o que diz esse outro ponto. Ele não estava arrependido, como suas ações posteriores revelariam. Ele apenas queria interromper a destruição que cobria seu reino. Ou seja, foi apenas uma estratégia. Foi apenas, quem sabe, um até logo, porque daqui a pouco eu vou escravizar vocês novamente. Então aproveitem esse pouco tempo até a gente se reestruturar, até a gente passar por essa situação difícil, porque logo mais vocês voltarão para a realidade de vocês de escravidão. Percebe que ele não estava arrependido? Percebe que ele ainda estava com o coração endurecido?
Mesmo Deus tendo dado vários sinais do seu poder, tentando alcançar os egípcios, eles ainda se encontravam em situação relutante. E aí é onde a gente vê que, infelizmente, para algumas pessoas, não existe oportunidade, porque Deus já fez de tudo, e mesmo assim, elas escolhem rejeitar o Senhor. Esse era o caso do Egito, o caso do faraó e de muitas outras pessoas que, infelizmente, estão espalhadas por esse mundo. Olha esse outro ponto. O faraó foi humilhado. A gente vê que o Egito, ele não era mais aquilo que ele era, a grande potência. As pragas, o poder de Deus, a manifestação sobrenatural do poder de Deus, arrasou e destruiu o Egito. E aquilo que deveria ter sido evitado se tivessem reconhecido o Senhor, foi aquilo que foi propagado às outras nações como a humilhação do Egito, a humilhação do faraó. As outras nações conheceram. É tanto que quando a gente avança no contexto histórico do povo de Deus, quando eles vão conquistar Jericó, a prostituta Raabe, ela menciona os feitos, as pragas que caíram sobre o Egito. Por quê? Porque a notícia correu ao redor. E as pessoas ficaram sabendo do poder de Deus e o que Deus tinha feito com o Egito. Né? Isso é interessante, porque a situação do Egito ficou exatamente vergonhosa. Uma situação de humilhação. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Os egípcios estavam tão ansiosos para que os hebreus saíssem, e o que é compreensível. Eles diziam, se vocês não saírem, todos nós morreremos. Eles já tinham passado por experiências terríveis. Experiências que, quem sabe, ainda não tinham culminado na morte de ninguém. Mas aí a 10ª praga ceifou a vida dos primogênitos. E, quem sabe, o limite que eles achavam que não seria quebrado, acabara de acontecer. E aí não mais eles vislumbravam coisas melhores. O medo deles, o terror que eles estavam passando era tão grande que eles estavam, vamos dizer assim, abertos a qualquer coisa para que os hebreus saíssem. É tanto que, olha esse outro ponto. Enquanto isso, Deus fez provisões para que os israelitas não deixassem o Egito de mãos vazias, mas obtivessem tudo o que precisariam para o que, no fim, acabou sendo uma jornada muito mais longa do que o previsto. Moisés tinha dito ao povo que os hebreus não sairiam de mãos abanando. Que todo aquele período de escravidão, toda aquela humilhação, toda aquela escassez, aquela privação que eles passaram na terra do Egito, eles seriam ressarcidos. Eles iriam ser pagos. E foi exatamente isso que aconteceu. Os egípcios estavam dando objetos de ouro e de prata, vestimentas que dentro do contexto oriental é algo de muito valor. Para você ter ideia, o natural, o comum é uma pessoa normal ter apenas 2 vestimentas. Algo completamente diferente da nossa realidade vivida aqui no Ocidente. Então o ato dos egípcios darem vestes, objetos de ouro e de prata, era demonstrando não somente o cumprimento da palavra de Deus, mas também o ressarcimento, o pagamento de todo o tempo, de toda a entrega que os hebreus fizeram ali no Egito. Eles estavam recebendo por tudo. Não era simplesmente a questão de forçar os hebreus a saírem, mas era o pagamento da dívida que o Egito tinha contraído com os hebreus. E isso é bastante interessante porque nós podemos fazer a seguinte analogia. Toda injustiça vivida e experienciada nesse mundo vai chegar o dia de recebermos por elas. O dia da glorificação é o dia do pagamento. É o dia em que Deus vai trazer a justiça e vai trazer o devido salário para aqueles que forem fiéis ao Senhor. A fidelidade dos hebreus a serem pertencentes do povo de Deus estava sendo pago naquela ocasião. Essa contribuição era para financiar não somente a partida dos hebreus, mas também a vida nova que eles teriam. A gente viu aí, já um spoiler do que a gente vai ver nos estudos subsequentes, a questão da jornada, que deveria ser breve,
mas infelizmente acabou durando um pouco mais. O último ponto que eu destaquei diz o seguinte: certamente para os egípcios, deixar os hebreus em sua terra seria um preço muito mais alto. Ou seja, pagar, entregar objetos de valor, entregar vestes para os hebreus, não era nada comparado com o que poderia acontecer com eles se os hebreus continuam ali no Egito. Afinal de contas, eles já tinham visto ali 10 demonstrações de destruição. 10 demonstrações do que poderia continuar acontecendo caso os hebreus continuassem sendo escravizados. Então, a melhor opção, desde a primeira era: vão embora, vão para a terra de vocês, vão para o lugar de vocês. Porque se vocês ficarem aqui, vai ser a ruína para nós. E aí, a gente vê aqui no estudo de hoje a questão da libertação, podemos dizer assim, de fato acontecida, né, na vida do povo de Deus. E essa situação, muito em breve, também irá acontecer comigo e com você. Infelizmente, ainda estamos sobre o regime do pecado, mas que pela graça de Deus, nós somos livres em Jesus. E logo mais, nós seremos tirados dessa triste condição, dessa triste realidade, e vamos para a nossa terra prometida, onde não mais o pecado existirá. Vai ser maravilhoso, tá certo? Chegamos ao fim. Se você chegou aqui, verifica se você já é inscrito, se você deixou o gostei. Afinal de contas, é sempre muito bom meditar e ter um momento com Deus. Meu coração está feliz de estar aqui junto com você, meditando e compartilhando a palavra. E se você puder, se estiver ao seu alcance, compartilha esse estudo para outras pessoas, para que dessa forma outros também possam ter o seu momento com Deus. Eu quero te ver aqui no próximo estudo, que será amanhã. Não falta. Vai ser maravilhoso. Até a próxima e tchau, tchau.